Olá, eu sou Maria Amélia Ávila e você está no Pode Minerar, podcast da mineração do Brasil, uma iniciativa do IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. No episódio de hoje do Pode Minerar, nós vamos debater a importância de movimentar a economia local de cidades mineradoras e como gerar oportunidade de renda e novos negócios para pequenas e médias empresas pode ser uma excelente estratégia para isso. Vamos entender como a negociação de contratos com o objetivo de fornecer produtos e serviços para as grandes mineradoras pode ser positiva e fomentar dignidade financeira para os pequenos comerciantes. Para falar sobre este assunto, nós convidamos Ilso José de Oliveira, presidente do Conselho de Administração na Reta Engenharia. Ilso, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Maria Amélia, eu que agradeço, um prazer muito grande participar aqui desse bate-papo aqui com vocês e fico aqui à sua inteira disposição para levar uma contribuição no sentido de esclarecer, né, e complementar as informações aí do público que se interessa aí por essa área. Muito obrigada. Nós convidamos também Diego Alves, diretor da Álvares e Marçal. Diego, muito obrigada pela sua participação aqui. Olá, Maria Amélia, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, participar dessa mesa de discussão tão válida, ainda mais com um assunto tão importante, não só para a mineração como um todo, mas como para toda a nossa sociedade. Muito obrigada, a gente que agradece. Bom, para a gente começar, de acordo com uma pesquisa do Sebrae, mais de 20% dos pequenos e médios negócios no Brasil fecham após 5 anos de atividade. Essa taxa de sobrevivência é baixa e passa por diversos fatores, incluindo gestão e planejamento do negócio. Como que o fechamento de contratos de negócios com grandes empresas de mineração e o suporte adequado podem auxiliar na redução dessa taxa? Qual que é a sua opinião sobre isso, Ilso? Bom, Maria Amélia, eu penso o seguinte, o meu campo de atuação é na fase de implantação dos projetos, né? Então, desde a engenharia, planejamento, construção e montagem, ou seja, ela abrange a fase de idealização até a entrada em operação do projeto. Mas durante a minha vida profissional, eu tive a oportunidade de participar em inúmeros projetos. Boa parte deles, implantação de projetos de mineração. Apesar de eu atuar no segmento de construção industrial como um todo, mas os projetos de mineração, eles representam um percentual importante nas obras industriais, nos projetos industriais que são implantados no país. E eu imagino o seguinte, durante a fase de obra, nós temos, numa obra de pequeno porte, né, eu acredito que nós tenhamos aí, em média, 200 operários, né, trabalhando na obra. Uma obra de médio porte, 2.000 operários. E uma obra de grande porte, de 8 a 10 mil operários. Então, é extremamente importante que a gente foque, tanto as empresas contratantes como as contratadas, foque um objetivo, né, de dar uma oportunidade à mão de obra local, né? A maioria das empresas já fazem isso, mas focar também um pouco no treinamento, tanto na parte de treinamento operacional, mas também treinamento na área de gestão, nas áreas administrativas, financeiras, para que possam, vamos dizer assim, dar uma contribuição para as empresas de pequeno porte, tanto se instalarem, né, começarem a sua vida de atividades junto com o projeto, crescer com ele e ter a continuidade com ele. Então, eu acho que é papel tanto dos empreendedores, dos contratantes, né, como das empresas de maior porte, prestadoras de serviço, trabalhar nesse sentido, né? E nós temos aí
instituições que podem contribuir muito com isso, no caso o Senai, Sebrae, né, que pode contribuir muito nesse sentido. Então, eu vejo desta forma. E você, Diego? Olha, eu concordo muito com o ponto de vista e eu acho que existem algumas camadas, né, para a gente analisar com um pouquinho mais de calma, que vão de encontro, no meu ponto de vista, a muito do que está por trás da sua pergunta, né? Então, acho que o primeiro ponto que quase que um paradoxo, quando a gente observa muitas coisas, né, muitos assuntos e notícias sobre mineração, a gente naturalmente tem uma tendência a observar as grandes empresas, né, as grandes mineradoras, que de fato elas trazem mais destaque, né, para o cenário nacional. Então, a gente tem um ranking de várias empresas que a gente sempre lembra toda vez que a gente escuta falar de mineração, dos seus impactos, né, da capacidade de geração de empregos, da capacidade de conexão de grandes obras, como bem foi colocado. Entretanto, como paradoxo, a gente deveria, de fato, fazer uma reflexão de que a maioria dos negócios que envolvem mineração no país, eles são fomentados por pequenas e médias empresas, né? Na verdade, até a gente pode colocar as microcompanhias aí. Então, existem estimativas, estudos que falam que até 90% da quantidade de empresas que tratam de mineração no país, ou de mineração no país, são compostas por micro e pequenas empresas, que têm pequenas quantidades de funcionários. Isso nos leva para um segundo ponto, no meu ponto de vista, um segundo entendimento, no meu ponto de vista, melhor dizendo, que é de uma certa compreensão do papel da mineração na sociedade. Por vezes, quando a gente coloca essa quantidade de funcionários, de fato existe uma rápida conexão que a gente tem também uma movimentação muito grande, né? De materiais, de fornecimentos, de equipamentos. Né? Então, essas empresas que mobilizam 2, 4, 6, 8 mil operários, elas precisam de equipamentos, elas vão alugar equipamentos prioritariamente em regiões mais próximas para você baratear o preço do frete ou o próprio preço do aluguel. Então, tudo isso exige uma movimentação muito grande em termos econômicos e com impactos sociais. Então, quando a gente pensa a mineração dessa forma, ela não pode ser dissociada, né? A mineração não é um titã que fica ali dentro da sua própria caverna e todos os efeitos que ela provoca ficam contingenciados dentro dessa caverna, de forma nenhuma, né? A mineração, como boa atividade econômica necessária e fundamental ao PIB do país, ela também carrega consigo benefícios e prejuízos do ponto de vista social, ambiental, e isso tem que ser tratado. Então, eu responderia dessa forma, Maria Amélia. Eu acho que no primeiro momento, só para recapitular, me parece que existe um certo paradoxo, né, de entender que 90%, como eu disse, das empresas que tratam de mineração no país são compostas de micro e pequenos empreendimentos, né? Isso, de fato, tem uma conexão imediata com os municípios, com as comunidades, com as regiões próximas. E, no segundo momento, também da gente entender que a mineração tem um papel social, que é justamente fomentar, né, a economia local. Afinal, para resumir, não existe mineração sem pessoas, né? As pessoas são o centro de tudo na sociedade e, obviamente, a mineração não fica distante disso. Verdade. Diego, você falou sobre a questão ambiental e social. Um ponto importante para as empresas se manterem com boa reputação hoje, consequentemente, em crescimento no mercado, é a preocupação com essas questões ambientais, sociais e corporativas. Inclusive o termo ESG, né, que em inglês significa Environmental, Social and Governance, se tornou altamente debatido nos últimos anos. Ele diz respeito à construção de práticas nas organizações mais sustentáveis ambientalmente, inclusivas e éticas. Então, o que é possível, né, destacar como ponto de atenção em relação ao ESG nos pequenos e médios negócios que desejam aumentar a sua taxa de sobrevivência? Como é que você poderia abordar, né, destacar quais seriam esses pontos? Perfeito. E existe também aí uma série de assuntos que a gente pode desdobrar, né? O primeiro ponto que me parece muito latente é uma própria discussão do que é o ESG dentro da realidade da sociedade brasileira, né?
O ISG ele vem como uma resposta ou uma tentativa de procurar trazer mais confiança, transparência, sobretudo credibilidade a todos os setores, em especial o que a gente está falando aqui da mineração, né? Ao longo dos últimos anos, em especial na última década, infelizmente a gente teve acidentes que envolveram a mineração em um nível bastante profundo. E isso soma-se a uma percepção da sociedade de que a mineração tem um impacto ambiental massivo. A gente não desrespeita o ponto de vista, mas obviamente ele precisa ser melhor esclarecido, né? A mineração tem casos muito positivos de proteção ambiental e de contrapartidas, né, ambientais, que são muito elogiáveis. Entretanto, me parece que o mercado da mineração percebeu de forma mais latente, nos últimos 10 a 15 anos, que existe uma necessidade de ter uma preocupação com a imagem, ter uma preocupação com a credibilidade dessas informações, né, e dar transparência para a sociedade de tudo aquilo que é feito. Isso é fundamental do ponto de vista de melhorar a competitividade das empresas, elas ficam melhor posicionadas, elas ficam também assim, elas são melhor tratadas pelo mercado, né? Os investidores percebem que elas têm preocupações que vão muito além do faturamento, muito além das suas receitas, muito além da quantidade de material que elas vendem ou operam, né? E que os seus investimentos eles têm uma preocupação de inserir a sociedade dentro desse jogo. Então, o ISG ele vem como uma resposta, uma tentativa de dar credibilidade para o mercado de mineração, e isso é extensivo às grandes, médias e pequenas empresas. O que eu percebo de iniciativa que me parece bastante latente? Quando a gente, de novo, traz aquela percepção de que a mineração ela é uma atividade social, que ela está inserido, ela é uma atividade que está inserida dentro da sociedade, melhor dizendo, existem várias iniciativas, desde captura profissionais dentro do mercado local, fomentando a economia da região, melhorando a relação com a comunidade, trazendo mais tranquilidade para aquela operação. Isso também é positivo para as empresas, porque traz maior estabilidade aos seus profissionais, aqueles profissionais que percebem que eles podem se mudar para uma nova região, que eles podem ter uma nova residência, constituir uma família. Isso traz estabilidade para a produção, estabilidade para os projetos. Do outro lado, isso também traz desenvolvimento social, porque até foi bem colocado pelo Wilson, a gente tem questões de várias instituições que se envolvem de uma maneira muito positiva. O Senai, o próprio IBRAM, isso traz tranquilidade e credibilidade para o setor, como eu disse. A melhor forma, no meu ponto de vista, de verificar o tanto que essas iniciativas são positivas é imaginar o óbvio, que é não tê-las. Na exclusão, me parece muito visível o tanto que é importante você ter essas iniciativas no dia a dia. E aí eu trago o seguinte exemplo. Imagine o desenvolvimento de um grande projeto de mineração, a implementação de um grande projeto, ou a operação em grandes centros de produção mineral, como, por exemplo, no quadrilátero ferrífero, o próprio Carajás e outras zonas mineiras. Vamos imaginar esses investimentos sem nenhuma contrapartida social ou sem preocupações de governança sociais e quanto ao meio ambiente. O tanto que seria problemático, o tanto que seria até mesmo inviável ter esses projetos executados e esses vetores de desenvolvimento implementados lá, né? Então, se hoje eu falar para o pessoal que é do sul do Pará como seria a realidade daquela região sem a província mineral de Carajás, ou se a gente comentasse com o pessoal do quadrilátero ferrífero, como seria a vida deles em termos de desenvolvimento econômico sem as grandes mineradoras lá instaladas, a gente provavelmente teria uma resposta de que a gente teria dificuldade de quantificar esse desenvolvimento econômico. Então, a melhor forma, no meu ponto de vista, é verificar a importância dessas iniciativas, é pensar pelo lado da exclusão, de como seria impossível ter desenvolvimento econômico sem essa preocupação. E, de novo, para fechar o ponto, nos últimos 15 anos, me parece que as empresas de mineração, desde as pequenas, óbvio, uma certa demora, mas as grandes, com muita força, perceberam tanto que essas 3 letrinhas fazem muita diferença no mercado cada vez mais competitivo. Verdade. Interessante essa sua questão aí da exclusão. E você concorda com o Diego? O que você acha assim, que é possível destacar como ponto de atenção em relação
ao ISD nos pequenos e médios negócios? Bom, Maria Amélia, eu acho que o Diego ele foi bastante feliz aí, ele deu assim um panorama bastante abrangente, né, com relação a essa situação, mas assim eu poderia complementar alguns pontos, né, que na minha forma de ver são extremamente importantes e relevantes, né? Eu acho que o ESG hoje ele é, vamos dizer, uma necessidade, né? Não é mais uma decisão, né? É uma necessidade das empresas, da sociedade, de uma forma geral, implantar esse processo. Evidentemente que as empresas menores, né? Nós estamos falando aí também de pequenas e médias empresas, às vezes elas têm uma certa dificuldade até de entender, né? E fica assim com certo temor de partir para implementar um processo de ESG. Então, eu acho que cabe às empresas maiores e mais organizadas criar uma forma de divulgar essa situação, né? E um ponto assim muito relevante eu acho que é a educação, a formação de mão de obra, né? Eu tenho uma informação que o principal problema, se nós focarmos ali a parte de implantação de projetos, como eu disse no princípio, que é, vamos dizer, o meu segmento de atuação, nós fizemos recentemente, eu participo também da CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, nós fizemos uma pesquisa abrangendo aí praticamente todos os estados da federação, um grande número de empresas, prestadoras de serviço, contratantes, implementadoras de projetos, e um dos principais problemas apontados foi a escassez, a falta de mão de obra qualificada, né? Então, nós precisamos de trabalhar muito, né, esse aspecto da qualificação da mão de obra. Então, eu acho que esse é um ponto de fundamental relevância, tanto na fase de implantação também, como na fase de operação, né, das próprias indústrias, né? Eu acho que o setor de mineração, tanto na operação como na fase de implantação dos projetos, ele é um setor que demanda muito mão de obra, né? É um setor demandante por mão de obra. E aí ele tem uma característica muito salutar, que a mão de obra desse setor ela é 100% formal, né? Infelizmente, no país, nós temos um percentual de informalidade de mão de obra muito grande. No caso específico da mão de obra utilizada, tanto na construção como na operação dos projetos da área de mineração, eles são totalmente formais. Então, as pessoas são identificadas, e isso facilita muito esse trabalho, né? Nós também temos que levar em conta que a implantação de um projeto de mineração, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, ele é uma atividade relativamente complexa. E, para que ela tenha sucesso, é muito importante dedicar energia, né, tanto em termos de tempo como em termos de recurso, na fase de planejamento, né? Nós, brasileiros, de uma forma geral, às vezes nós procuramos encurtar os caminhos, né, reduzindo aí essa fase de planejamento. Então, eu acho que a fase de planejamento ela é fundamental, ela deve contemplar, inclusive, essa divulgação do ISD, ela deve contemplar os aspectos de preparação do pessoal para lidar com os aspectos de segurança no tocante à integridade física dos profissionais envolvidos nos projetos, também com relação à segurança técnica dos projetos, né, e dos equipamentos em operação e das unidades instaladas.
terem uma consciência com relação à importância de se cuidar, né, do meio ambiente, se preocupar com os resíduos gerados tanto na fase de construção como na fase de operação. E acho que não tem assim uma receita de bolo pronta para isso, né, na minha opinião. Eu acho que o importante é que as empresas envolvidas nos projetos, sejam eles de pequeno e médio porte, elas precisam de estar abertas a uma discussão, né, abertas a um planejamento integrado, né, a uma gestão compartilhada da situação, tanto na fase de implantação como na fase de operação, ouvindo as comunidades, verificando as suas necessidades, as suas dores, né, para que elas possam, de uma certa forma, serem cuidadas e serem tratadas. Então, eu vejo um pouco dessa forma aí. Entrando nisso que o Wilson falou, Diego, e pensando na movimentação dessas economias locais, mas em um cenário macro, qual que é o papel das pequenas e médias empresas na saúde financeira de uma cidade, de um estado? Como é que você vê isso? Então, de novo, eu acho que a gente tem algumas reflexões que precisam ser aprofundadas, né? Embora a mineração tenha um aspecto muito representativo, né, toda vez que vem à memória qualquer investimento minerário, está falando geralmente de grandes investimentos, quando você pega em termos macros, né, quando a gente observa em termos macro, a gente de fato tem uma economia hoje nacional que é muito vinculada ao setor de serviços. E existem vários estudos que demonstram que a grande locomotiva do setor de serviços são as pequenas e médias empresas, né, os pequenos e médios negócios. Então, de fato, a gente está falando de uma questão que ela é estrutural dentro do ponto de vista da nossa economia. De novo, entendendo a mineração como um vetor econômico importante, não isolado, de fato se conecta com a economia como um todo, me parece que existe uma amarração, né, entre qualquer investimento, independentemente do seu porte, mas obviamente quanto maior o investimento, maior a amarração, mas existe um vínculo entre grandes investimentos de mineração e pequenas e médias empresas que fortalecem uma economia local. De novo, eu penso como exclusão, Maria Amélia. Eu fico imaginando o que seria o vice-versa, né? Ou seja, um grande investimento minerário sem pequenas e médias empresas que o abasteçam, e como a gente teria pequenas e médias empresas fortes sem grandes investimentos minerários. Então, para exemplificar um pouco, se a gente pegar qualquer cidade próxima de um desses investimentos, a gente percebe que existe uma dependência cruzada. E é importante a mineração ter esse farol, né? A mineração ela é dependente dos grandes fornecedores de equipamento, dos grandes fornecedores de insumos, mas ela é sim dependente das pequenas e médias empresas. Então, quando a gente fala de um investimento como esse que o Wilson bem colocou, uma implementação de um projeto de grande porte, é óbvio que você tem, às vezes, um transportador de correia, um equipamento de grande porte, né, toda uma usina de beneficiamento que ela é construída segundo as melhores práticas internacionais em gerenciamento de projetos, mas você tem aquele equipamento que é alugado na cidade, você tem um fornecimento de combustível que ele é local, você tem um fornecimento de pneus e lubrificantes que ele é local, você tem um mecânico montador que ele é contratado e ele mora na região. Então, se você não tiver uma rede fortalecida de pequenos e médios negócios para abastecer os projetos e tornar eles cada vez mais eficientes, você vai ter justamente o contrário. O que é o contrário? O contrário é você ter investimentos em mineração cada vez maiores, cada vez menos eficientes, cada vez mais onerosos para quem o faz, porque você não tem uma estrutura de apoio para isso. Para tentar responder de forma mais objetiva, como que eu percebo ou o mercado vem sinalizando que as pequenas e médias empresas podem cada vez mais ajudar o setor de mineração, né? E, de novo, chega a ser paradoxal a gente falar o setor de mineração ser ajudado, né? Porque geralmente vem uma imagem de grandes titãs da mineração. Mas me parece muito visível
de que um alinhamento de uma visão da comunidade, né, com o poder público, municipal inicialmente, mas é possível você falar de associações, inclusive, de prefeituras nesse aspecto, mas um alinhamento entre a comunidade, o poder público municipal, cooperativas e outras instituições menores, no sentido de menor escala, obviamente. E quando você transporta isso para uma rede alinhada, é possível sim a mineração se beneficiar e fazer um fortalecimento cruzado da equação. Uma mineração cada vez mais forte, mais eficiente, menos onerosa, mais ágil, né, o que também é uma palavra que nem sempre é aplicado à mineração, e tendo como benefício cruzado uma rede pública no sentido de ter um acesso comunitário de pequenas e médias empresas cada vez mais estáveis e que dependam, na medida do possível, ao longo do tempo, cada vez menos da mineração, porque você tem um fortalecimento de uma economia local. Então, no meu ponto de vista, é absolutamente impossível dissociar esses dois quadrantes dessa equação. Uma mineração forte que depende de uma rede de abastecimento, e essa rede geralmente é fornecida, ela é abastecida, né, ela é fornecida por pequenas e médias empresas locais, principalmente. Também você pensar em pequenas e médias empresas que se beneficiam desses investimentos. Quando a gente fala de mineração, aí vai ao encontro do que a gente está falando aqui, mas poderia falar de qualquer investimento de maior monta do poder público, por exemplo, e numa última escala, um benefício absolutamente importante que o Iso bem colocou, que é a questão de você ter um fortalecimento da comunidade, no sentido de que você contrata pessoas da região, fortalece uma rede de ensino, né, porque você está fortalecendo, né, formatando, construindo uma rede de profissionais altamente capazes dentro daquela região e que aqueles profissionais, ao longo das suas vidas, saindo da mineração, vão abrir seus negócios e vão fazer a roda da economia girar. Então, na minha cabeça, é uma bela de uma roda que ela não tem nem em cima nem embaixo, mas tem quadrantes e fortalezas e fraquezas que se auto-beneficiam, que se conectam de maneira cruzada, tá? Ilse, você concorda com o Diego? Maria Amélia, concordo plenamente. Eu acho que um projeto, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, ele demanda uma grande quantidade de empresas, até porque, para se implantar um projeto de mineração, você tem muitas disciplinas diferentes, né? Você precisa de empresas com expertises diferentes. E algumas atividades, elas são talhadas para empresas de menor porte. Se você pegar qualquer projeto e verificar, você observa que você tem um número grande de empresas de pequeno e médio porte. Muitas delas vão se capacitando, algumas preferem manter o porte, né? Não focar muito no crescimento, focar mais na especialidade dos trabalhos. E a cada novo projeto implantado numa determinada região, né, projetos de mineração, às vezes, é muito comum serem implantados em regiões um pouco mais remotas, né? Eu tive já a oportunidade de participar em vários projetos implantados em uma região remota, onde muitas vezes você não tem muita estrutura. E a gente observa que, pós-implantação do projeto, que ele entra em operação, a estrutura da comunidade, como disse muito bem o Diego aí, ela ganha muito com isso também. Então, eu acho que essa troca ela é extremamente importante, né? Não se faz um projeto, mesmo os grandes projetos, sem a participação de empresas de pequeno e médio porte. Então, há que se pensar, né, em desenvolver, junto com a implantação do projeto, se desenvolver a região, a capacidade das empresas da região, gerar emprego, treinamento, né, aperfeiçoamento, tanto na parte de mão de obra operacional, como também de mão de obra, a parte mais gerencial, né? Então, eu acho que essa colocação do Diego, sem dúvida, ela está correta na linha do que eu imagino também. E
acredito que se nós todos, né, tivermos essa consciência, porque às vezes, né, a melhor forma de resolver um problema é admitir que ele existe, né? Às vezes a gente não admite que os problemas existem e, portanto, fica mais complexo a solução. Mas nós precisamos todos, né, reconhecer que esse trabalho conjunto, né, como eu disse na minha fala anterior, essa gestão, né, compartilhada, ouvindo, né, a comunidade, ouvindo as empresas, né, isso hoje tem sido feito com muito sucesso já em alguns projetos. Eu acho que nós precisamos de multiplicar isso. Então, eu penso assim que esse trabalho, por exemplo, que o IBRAM vem fazendo, inclusive esse debate, essa conversa que nós estamos tendo hoje aqui, de uma certa forma, caminha nessa direção. Então, eu acho que é fundamental que a gente tenha uma rede de empresas de pequeno e médio porte. Elas representam um percentual significativo da mão de obra empregada no país, né? E nós precisamos gerar emprego, né? Nós precisamos gerar emprego, precisamos de melhorar a renda das pessoas, né? E acho que nós precisamos também de levar, como o Diego disse numa fala anterior dele, levar para as comunidades, né, uma melhor explicação, né, da importância da mineração, né? Nós não vivemos, né, sem mineração. Isso é uma realidade. Nós precisamos que a mineração exista, evidentemente, que foi praticada e exercida de uma forma responsável e evoluindo e cuidando do meio ambiente, cuidando das pessoas, cuidando da segurança técnica dos projetos, mas é extremamente importante que haja também essa interação, né, entre os empreendedores, a comunidade, os prestadores de serviço, para que a gente tenha cada vez mais projetos de maior sucesso, né, a gente evoluindo no sentido de geração de emprego qualificado, de melhoria de renda. Então, eu penso que é esse o caminho. Agora, entre as oportunidades atuais para pequenos negócios, Ilso, certamente aqueles que se adequam às tecnologias têm chance de sucesso, lógico, né? O que a inovação e a indústria 4.0 podem oferecer no sentido de geração de novos negócios? Já que você falou dessa interação, né, entre comunidade, entre as mineradoras e tudo mais. Mas o que a inovação e a indústria 4.0 podem oferecer no sentido de geração de novos negócios? Eu acho que pode ter uma contribuição extraordinária, né? Porque nós precisamos de ganhar agilidade na implantação dos projetos, nós precisamos de ganhar assertividade, né? Nós precisamos de reduzir custos de implantação e nós precisamos também aprimorar, né, os processos de controle, os processos de controle no sentido de controle de qualidade, controle de meio ambiente, e não resta dúvida que a indústria 4.0 pode ajudar e muito, né, essa evolução nesse caminho. Nós já evoluímos um pouco, mas nós temos ainda uma janela imensa de oportunidades para que a gente possa crescer, né? Por exemplo, se nós pegarmos aí a parte de implantação de projetos, né, como eu citava, a importância da necessidade do planejamento, né? Então, hoje é quase que impensável, né, você pensar num projeto, em fazer um projeto, implantar o projeto, sem utilização, por exemplo, do BIM, né, que facilita, que agiliza, que traz precisão, né, que reduz a probabilidade, né, de vícios, de erros, né, sejam eles de qualquer natureza. Então, eu acho que
a indústria 4.0, Maria Amélia, ela é fundamental, né? Nós temos hoje aí várias empresas, né, iniciando aí, né, fazendo os seus primeiros trabalhos, pessoas estudando, né, nas startups, e isso já vem mostrando aí um resultado crescente e, às vezes, a gente fica muito entusiasmado, né, quando a gente observa essa evolução de uma forma bastante rápida e assertiva. Então, eu penso que é nessa linha. E você, Diego, como é que você analisa isso? De fato, é um bom tema para a gente falar. Antes dele, eu só queria colocar um último adendo em relação ao assunto anterior, que eu gostei muito da colocação do Wilson, que é quando a gente leva tudo isso à enésima potência, né? Que é o de observar um investimento delicado, complexo, né? Revestido de todas as suas dificuldades, como geralmente é um investimento minerário de grande porte, em uma área remota, onde, por exemplo, você tem uma zona de proteção ambiental. Então, assim, quando a gente coloca tudo isso no mesmo local, a gente passa, de fato, a refletir o tanto que é importante você falar de ESG, o tanto que é importante você falar de fortalecimento da comunidade, né, de alinhamento com também uma visão do poder público sobre o desenvolvimento daquele município, daquela região. Então, de fato, para mim, referenda ainda mais positivamente a importância e o próprio papel social que a mineração tem. E as grandes empresas, de fato, têm que capitanear essa discussão, embora todo o mercado de mineração já esteja antenado para isso de forma ainda mais latente nos últimos anos. Entrando nessa questão da inovação, tecnologia, de fato, eu gosto muito de pensar o tanto que isso é uma condição que extrapola a mineração, né? É uma condição da nossa sociedade. Então, a gente, de fato, às vezes a gente não reflete, né, o poder da tecnologia, mas a gente está em 2023 e há 20 anos atrás, a gente estava recebendo os primeiros aparelhos, né, de telefonia celular. Há 10, 15 anos atrás não era tão comum, né, a gente fazer reuniões online. Até poucos anos atrás não era comum você, inclusive, não ter a necessidade de visitar um projeto ou visitar uma operação para você fazer uma reunião de negócios ou fazer uma reunião de projetos ou definir um grande tema. Ou gravar um podcast. Ou gravar um podcast, ter essa oportunidade. Então, esse rolo compressor que é a tecnologia, de fato, a mineração não está numa caverna, como eu disse lá no início, colhendo os seus únicos benefícios, né? Ela também colhe os benefícios de outras indústrias. Então, a gente tem várias camadas aí. Eu gosto de pensar do ponto de vista de tecnologias, então o BIM, o AWP, as melhores práticas de gerenciamento de projetos. Né? Hoje, por exemplo, a gente tem vários projetos que são implementados com a quantidade reduzida de pessoas, utilizando de tecnologias cada vez mais disruptivas, vamos falar assim. Então, você hoje tem fiscalização de projetos por drones, aerofotogrametria, né, evitando você ter que fazer sondagens invasivas, campanhas de sondagem geofísica que também evitam de você fazer sondagens tradicionais que demorariam 6 meses a 1 ano. Hoje a gente já tem projetos que relatam ter feito isso em 1 a 2 meses. Então você tem todo um ponto de vista de tecnologias mais concretas, digamos assim, que vem beneficiando projetos e operação. Quando você fala, por exemplo, do BIM, do AWP, você tem a oportunidade hoje de fazer uma caminhada virtual por uma usina de beneficiamento, estando a 2, 3, 4, 5 mil quilômetros de distância daquela usina. Então, você é capaz de subir um corrimão, subir uma escada, verificar se tem uma interferência homem-máquina, verificar se tem alguma montagem que ela não foi feita da melhor forma. Inclusive, às vezes, você tem a oportunidade de ver toda a usina sem 1 tonelada sequer montada. Então, tudo isso é a tecnologia que tem trago muitas vantagens nesse aspecto. Entretanto, eu também acho que é importante a gente ter uma outra camada de visão de para onde isso está caminhando. Para onde está caminhando a mineração nesse aspecto, né? Qual que é o limite? Ou se de fato a gente não pensaria no limite, porque cada vez mais, quando você traz tecnologia, você tem uma queda dos custos, né? E mineração, como toda atividade econômica, ela prima pela eficiência dos custos, né?
Então, um belo exemplo que eu gosto de pensar é, por exemplo, a utilização de caminhões autônomos nas operações de mina. Há algum tempo atrás, Maria Amélia, houve uma discussão em termos de segurança, né? Se houvesse uma falha do software, se, por exemplo, você tivesse algum problema de conexão, né? Então, a internet, naquele momento, a rede de conexão na operação, e aí só para colocar uma informação que muitos, obviamente, já sabem, a maioria dos grandes projetos, eles acontecem em áreas remotas. A gente tem pouca sinergia, embora exista, entre grandes centros de produção vinculados a grandes centros urbanos, né? E geralmente isso é mais raro. Então, você tinha um problema de conexão de internet. Só que hoje, com a estabilização do sinal e com bandas de internet cada vez mais poderosas, você tem a capacidade de trazer uma rede de conexão, inclusive de 4 e 5G para algumas atividades de mineração, para alguns núcleos minerários, né? Então, o 5G já está lá, inclusive. E hoje deixou de ser um gargalo. Então, hoje o caminhão autônomo, que era problemático do ponto de vista de segurança ou de falha de conexão, agora ele está sendo discutido cada vez mais em termos de ser mais eficiente, mais robusto, mais inteligente o sistema que o controla, evidentemente. Então, assim, quando eu paro para pensar no limite, eu acho que o limite é o limite da sociedade, né? Até que ponto a gente quer internalizar a tecnologia, e aí talvez a palavra não seja querer, né? É dever, que quem não internaliza a tecnologia como uma fronteira que tem que ser explorada, fica um pouquinho para trás, né? Então, se a gente fizer essa mesma pergunta para o pessoal, de repente, de outras indústrias que ficaram no passado, talvez quem fabricava as máquinas de escrever iria brigar com a gente há 100 anos atrás, né? Hoje, provavelmente, os descendentes dessa pessoa vão concordar com a gente que a gente tem que brigar por esse front também. Última frase que eu gosto de deixar nesse aspecto, a frase, só para deixar claro, não é minha, é de alguém muito mais inteligente que eu, é que a idade da pedra não acabou por falta de pedra. Então, da mesma forma, a mineração tem que estar nesse ciclo de desenvolvimento tecnológico, porque não vai ser por falta de pedra que a idade da pedra vai acabar, não vai ser por falta de minério que a mineração não deveria se tornar cada vez mais tecnológica e inteligente. Agora, em breve, o IBRAM vai promover o iMineração do Brasil 2023, um importante evento voltado para empresas de todos os setores de pequeno e médio porte no país. Afinal, para vocês dois, qual que é o objetivo do Instituto e qual que é a importância ao promover um evento rico em conhecimento e com tanta abertura para novos negócios? Como que você analisa isso, Wilson? Bom, eu acho, Maria Amélia, que se fosse para resumir, né, a gente poderia falar aí um bom tempo aí sobre os benefícios que um evento como esse traz. Mas, para resumir, eu acho que um fator importante é o compartilhamento de conhecimento, né? Nós precisamos de, cada vez mais, compartilhar conhecimento, né? Nós precisamos de trabalhar melhor as lições aprendidas, né? Tanto daquilo que funcionou bem em um projeto, como daquilo que não funcionou bem, né? Nós precisamos de ter essa consciência, nós precisamos de quebrar alguns paradigmas, né? De romper alguns paradigmas, e para isso, por exemplo, né, o Diego estava falando aí dos equipamentos não tripulados, né? Nós temos hoje ainda alguns paradigmas aí que às vezes se pensa, bom, mas nós precisamos gerar emprego, né? Na medida que a gente evolui com a indústria 4.0, nós estamos tirando emprego, né? E na realidade isso não é uma verdade, né? Nós estamos substituindo empregos, né? Tirando empregos talvez menos qualificados para empregos mais qualificados. Então, eu acho que esse evento ele tem essa importância, né? E como o Diego citou muito bem aí, né? Hoje, principalmente depois da pandemia, né? Então, a pandemia trouxe algumas coisas, alguns aprendizados importantes, e um deles é essa facilidade, né, que nós temos hoje, talvez praticando em mais larga escala, principalmente aqui no Brasil,
esses eventos virtuais, né? E esse evento do IBRAM, então ele vai ter a possibilidade de compartilhar conhecimento com inúmeras pessoas, né? Com profissionais, com empresas, né? com pessoas de todos os segmentos, com grandes empresas, com pequenas empresas, né? E os próprios profissionais, né? Eu costumo dizer muito que o seguinte: um profissional, ele vale o quanto ele sabe, né? E uma empresa também vale o quanto ela sabe. E uma empresa sabe o somatório do que sabe o seu time de profissionais. Então, compartilhar conhecimento é fundamental, e acho que esse é um, vamos dizer assim, um norte muito importante desse projeto do IBRAM. E para você, Diego? Eu concordo em gênero, número e grau. E eu acho que, de fato, a gente tem que pensar um pouco sobre isso, né? Compartilhar conhecimento, o tanto que isso é importante, né? Hoje a gente está num momento que, de fato, existe uma economia do conhecimento, né? Então, quando a gente compartilha isso cada vez de maneira mais inteligente, isso cria uma rede de conhecimento que vem atrás. Então, eu vejo de maneira muito positiva mesmo, ter esse tipo de fórum que o IBRAM está promovendo. Até mesmo porque a mineração, embora o Brasil tenha uma vocação, uma certa história, né? Então, se a gente parar para pensar, o Brasil tem 60, 70 anos de uma vocação mineral que vem sendo explorada, ainda existe muitas camadas que precisam ser retiradas, né? Seja de alguns preconceitos, seja também de uma certa dificuldade que o setor tem de conversar com a sociedade em determinados aspectos. Então, por exemplo, como um ou outro preconceito, que a mineração é uma atividade que explora mais do que o necessário, que a mineração é uma atividade que é prejudicial para o meio ambiente, ou que a mineração é uma atividade muito invasiva. Isso tudo vai sendo desmistificado à medida que a gente tem fóruns como esse, em que é possível a gente dialogar, compartilhar esse conhecimento, estruturá-lo de uma forma um pouquinho mais palatável e, na medida do possível, divulgar isso, né, seja na comunidade, seja com os próprios profissionais que trabalham na mineração. Eu costumo falar, Maria Amélia, aí uma informação, eu sou engenheiro de Minas por natureza. Então, desde a época da faculdade, a gente vem ouvindo muita coisa e a gente compreende que nós que trabalhamos no mercado da mineração, a gente tem uma responsabilidade também de ajudar a mineração, né, a se provar na sociedade como uma atividade que, óbvio, né, tem suas desvantagens, óbvio que, de certa maneira, há não uma agressão, mas há uma certa invasão, entre aspas, em ambientes que não estavam sendo explorados. Isso tudo tem que ser regulado, tem que ser protegido, tem que ser fiscalizado por todas as legislações competentes. Isso não há dúvida qualquer. Mas a gente também tem uma responsabilidade de mostrar que existe mineração sustentável, que existe uma mineração que cuida do meio ambiente, que existe uma mineração que protege as comunidades ribeirinhas, que existe uma mineração que, quando ela trabalha em áreas remotas, de muito difícil acesso, ela tem uma responsabilidade social e econômica ali, e tudo isso é potencializado por esse tipo de evento. Então, compartilhar conhecimento, falar sobre a mineração, para nós, eu e o Wilson aqui que estamos em projeto, isso é uma responsabilidade que a gente tem, e aproveitar esse tipo de fórum para nós faz toda a diferença. Aproveitando que você falou que a gente tem que compartilhar esse evento, né? Eu vou falar para os nossos ouvintes, se ficaram interessados em saber mais sobre o iMineração do Brasil e todo, né, o que o evento e tudo que o evento pode oferecer para o seu negócio, não deixe de se inscrever no site do ibram.org.br. O iMineração acontece no dia 4 de julho, agora de 2023, das 9 da manhã às 6 da tarde, em formato online, ou seja, qualquer pessoa pode participar, como o próprio Wilson já falou, né? É amplo aí.
eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Eu conversei aqui com o Ilso José de Oliveira, presidente do Conselho de Administração na Reta Engenharia. Ilso, muito obrigada pela sua participação aqui. Maria Amélia, eu que agradeço imensamente aí a você, ao Diego, por esse momento aqui de troca de experiências, de conversa. Eu acho que foi assim, sensacional. E aproveito aí para agradecer ao IBRAM pelo convite, tanto do podcast, como também da participação no evento aí do dia 4. Muito obrigada. Eu vou agradecer também ao Diego Alves, diretor da Álvares e Marçal. Muito obrigada também pela sua participação aqui no Pode Minerar. Eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade. Reforço o agradecimento ao IBRAM, a você em especial, Maria Amélia, por ter conduzido aqui, e ao Wilson pela oportunidade de trocar um pouco de experiência e de conhecimento. Me coloco à disposição aí, né, para nós que trabalhamos no meio, naturalmente somos um pouquinho entusiastas, então a gente fala com muito amor pelo setor, né, eu acho que essa é a palavra. É óbvio que a gente tem as nossas críticas de vez em quando, mas a gente entende de fato que é um setor importantíssimo. O Brasil tem uma vocação mineral, a sociedade precisa estar inserida nisso, e a ideia é justamente ter uma mineração cada vez mais forte, mais eficiente, mais ambientalmente responsável, com foco nas boas práticas, e justamente por isso ter a oportunidade desse evento, como vocês bem colocaram, faz toda a diferença. Obrigado, e eu fico, como sempre, à disposição. A gente que agradece. O Pode Minerar é o podcast idealizado pelo IBRAM, está disponível para você por aqui semanalmente. Para não perder os próximos episódios, siga o podcast no seu agregador de áudio favorito. Para saber mais sobre a mineração do Brasil, trabalho do IBRAM, calendário de eventos realizado pela entidade, acesse www.ibram.org.br. Não deixe de nos acompanhar por aqui semanalmente. Um abraço e até o próximo episódio.